Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos falar de alguns papéis, tá? Vamos falar de duas seguradoras, Caixa Seguridade e BB Seguros. A questão da dúvida do mercado, eu vejo alguns investidores falando, nossa, se BB Seguros está tão barato assim, não está óbvio demais, não? O que teria por trás aí de BB Seguros nesses patamares de preços recentes, tá? E Caixa Seguridade também, com o dividendo em aberto, porém o papel não subiu tanto assim, tá? Sobre isso queremos falar. Vamos falar também, comentar um pouquinho sobre a Copasa, né, que parece ter dado meio passo à frente o governo de Minas Gerais com relação à privatização. E por último, vamos falar aqui, a pedido de um inscrito do canal, sobre a Valide, a minha opinião sincera sobre o papel, tá? Vamos começar falando da BB Seguros, sem enrolação, 32,53 foi o fechamento de hoje, 18% de queda nos últimos 6 meses. Lembrando que o papel chegou acima dos 40 nos últimos 6 meses, devolveu essa alta recente, foi um dos melhores pagadores de dividendos, né? Na verdade está em primeira posição como pagador de dividendos até agora em 2025, e mesmo assim o mercado vem batendo bastante, seja aí por fatores relacionados a agro, tá? Crescimento do segmento rural, ou não, né? Você tem fatores também como a taxação da aplicação em PGBL, VGBL e OFAI, que também deu ali uma freada, ao menos ao que tudo indica, mas nós vemos que no primeiro semestre o BB Seguros entregou bons resultados e também, né, teve nos resultados recentes do segundo trimestre a reversão do guidance, né, e alguns fatores aqui no curto prazo, tá? Pessoal, o que tem sido questionado? BB Seguros, óbvio demais para ser verdade esse valuation, né, esses fundamentos agora parecem não ser tão sólidos assim, não parecem estar tão baratos assim. Aqui eu tracei 3 cenários, tá, considerando sinistralidade, crescimento do lucro líquido, ROI projetado e PL projetado para 2026. Considere esses dados aqui para 2026. No meu rascunho aqui, por exemplo, cenário um, volta para a média aí da sinistralidade, né, então, lá no segmento rural impactado e tudo mais, volta, né, para a média de 30%, queda de 39% do lucro, tá, para 2026, e um ROI aí na casa de 74 a 60%, né, ou seja, uma queda também, e um PL na média aí de 10,19, tá, volta a negociar lá 10 vezes, então seria isso o mercado precificando agora, esse cenário um, ou o cenário 2, né, 25% de sinistralidade, que é os números atuais, crescimento de 5%, ali um pouquinho acima da inflação, né, e 84% do ROI mantido agora, e um PL de 7 vezes. O que eu acho que aconteceria? Teria aí uma alta entre 30 a 40% no papel, tá? Para vir aqui para o PL na média aí de 10 vezes, tá? Para pelo menos você ter essa retorno à média, tá? Claro que tem um fator a ser considerado, que o investidor tem que considerar, que é a questão de que o ano que vem nós teremos, bem provável, anúncios de corte de juros, tá? Então é importante o investidor lembrar disso. Aí aqui o cenário 3 nesse rascunho, né? Nós temos a sinistralidade da casa aí dos 27%, um pouquinho superior agora, né? E crescimento considerando o lucro líquido apenas de 4%, só a inflação. E um ROI de 78%, 80% ali aproximadamente, um pouco menor que o atual. Você ainda teria um PL, né, na casa de 6 vezes a 7 vezes, ainda mais baixo do que o atual, tá? O que tenderia a algum momento esse PL, no caso o papel negociar, lá para sua média aí na casa de 10 vezes, tá? Essa é a tendência, até porque a seguradora, ela não tem um grande patrimônio, né, então não faz sentido ela negociar com P sobre VP baixo, e também, né, ela nesse caso o mercado ele paga um prêmio para seguradoras, por quê? Previsibilidade do lucro, tá? Aqui também vamos traçar 3 cenários com o rascunho pensando em dividendos, considerando, né, cenário um, aquele lá que eu falei, considerando a queda, né, de 39% do lucro, você teria aí 2,56 por ação de dividendos para 2026, que ainda não é ruim, pelo contrário, né? Daria aí na casa de 8, a depender do preço que você for comprar a ação, 8, 7%, porém, né, é a média da BB Seguros nos últimos anos em proventos. Cenário 2, né, manutenção dos números atuais, 4,26, excelentíssimo, muito bom, né, eu gostaria de ter esses números com a BB Seguros negociando aí nos R$ 30, né, ou até abaixo disso, quem sabe, claro,
não dá para ter tudo no mercado ao mesmo tempo. E cenário 3, né, um crescimento baixo, ali da inflação, você teria ainda um cenário muito bom, né, se crescer ainda mais o dividendo por ação considerando só a inflação para o ano que vem, né, eh, só a inflação, nada de crescimento real, né, mais real, não, só ali os 4,2% que é estimado para 2026 de inflação, você teria 4,44 por ação em proventos. Então eu não vejo esse cenário todo de catástrofe para BB Seguros, tá. Até por isso eu penso em novos aportes, caso venha correções abaixo dos 32, eu já fiz uma comprinha nos 32, quem sabe agora a próxima compra nos 31, 30, 29, 28, quem sabe o mercado nos faz essa boa aí no curto prazo, tá. Vamos falar também de outra seguradora, Caixa Seguridade. Uma questão dessa alta recente, na última sexta-feira eu falei, né, sobre o papel, ele fechou nos 13,90, poderia vir, na minha visão, até os 13,85, entre 13,94 também tinha muita força de compra. Foi o que aconteceu. Claro que pode retrair, né, a depender aí das notícias ou algo que aconteça, mas até agora o cenário é esse, tá. Lembrando que na semana passada nós tivemos a destituição do antigo diretor da empresa, até agora não foi muito falado nada sobre aqui na mídia, financeira, porém, né, não tem para mim até agora nenhum fator negativo, tá, nessa destituição. Aqui, nós temos um produto novo na Caixa Seguridade, né, no caso do Banco Caixa, no final Caixa Seguridade, que agora, né, o Caixa, Previdência, tá, que praticamente ele deve garantir aí para quem, né, nesse caso, sofrer ali com algo pensando, em demissão, algo pensando em morte no meio do caminho, né, a quem vai pagando ali a sua casa, mesmo assim o plano ele contempla, tá, essa pessoa. Então, é mais um produto que eu não vi sendo falado no decorrer de hoje, tá, então aí isso pode trazer mais receita para a Caixa, pensando na Caixa-Seguridade, tá. Então aí é um fator que o investidor tem que estar de olho, tá. Em relação a isso, né, você vê que a Caixa-Seguridade, pensando nas estatais para o ano que vem, olhando eleições, sempre é bom o investidor lembrar do pulo do gato, né. Seguradoras, além delas terem ali o Conselho Nacional de Seguros bem em cima, a SUSEP também em cima, as seguradoras, né, no caso aqui da Caixa-Seguridade, que trabalha com balcão do Banco Caixa, ela não tem ali um alto grau de número de funcionários, né, e fora que a equipe de funcionários dela é bem técnico, então é um fator que evita, por exemplo, negociar grandes cargos ou um alto número de cargos, como aconteceu lá na Petrobras, né, que era uma estatal e é uma estatal, o Banco do Brasil já aconteceu, alguns, fatores aí de que, você tem aí um modelo de governança, no mínimo, questionável, né, e é o caso que nesse caso a Caixa Seguridade fica mais resguardada disso num primeiro plano, tá, não quer dizer que o risco é zero, mas é um pulo do gato. Aqui, né, um outro fator que também pouco foi falado é sobre, né, nesse ano as seguradoras estão de vento em popa por enquanto, né, o índice de sinistralidade do mercado de seguros no geral, que aí você coloca aqui automóveis e tudo mais, tá na casa de 41%, o menor volume, né, aí em percentual desde lá do ano de 2014. Então, aqui é um outro fator positivo para as seguradoras, tá? Esse ciclo aí é muito, benigno para as seguradoras. No mínimo, o investidor ele tem que pensar nesses fatores. É por isso que eu acho que a Seguridade não está caro, mesmo sendo uma estatal, né? E ela negocia aí com um PL de 9,8 vezes. Aí muito investidor olha assim: "Ah, não compensa, não vale a pena porque não compensa, é uma estatal, fora que, tem outras seguradoras, tem outras empresas aí que, atua no setor e não vai ter o mesmo risco. Mas a média da Caixa Seguridade, é importante lembrar ao investidor, que ela trabalha com essa média, né, é a média aí entre 9 vezes, 8 vezes e meio o PL, tá. Então é importante lembrar disso, tá. Mas 3 vezes o preço ao valor de patrimônio. Aí aqui o investidor tem que lembrar, da questão de que uma seguradora, ela não necessita, né, não necessariamente ela tem que ter um alto grau de volume de patrimônio, que é o que o mercado olha, né, aí para outras empresas, tá. No caso aqui tem uma grande sede, prédios, e tudo mais, equipamentos e tudo mais. Não, pelo contrário, ela tem que ter rendimento, tá, tem que repassar um bom volume ali para a resseguradora, né, no caso da IRB, e estar preparada para alçar com sinistros. É isso que o investidor tem que ter em mente, né. Sinistralidade, por exemplo, 22%, baixa, em queda com relação ao ano passado. ROI acima de 50%.
entrega, né, de 80% do lucro líquido aos acionistas, porque o maior interessado nisso aqui é o controlador, Caixa Econômica Federal, né. E no ano passado, é importante lembrar que a Caixa Seguridade fez uma oferta de ações na casa de R$ 14 também, né. E também, né, a periodicidade aí definida trimestral é um outro fator positivo para essa precificação da Caixa Seguridade. Para mim não é a maior barganha da bolsa, né, não tem aquele upside lá de quando ela estava no 7, R$ 8, saudades inclusive, mas também não tá um preço absurdo como estava lá nos 16 na minha visão, tá. Então, aqui vai dando para fazer pequenos aportes. Agora vamos falar um pouquinho sobre, a Copasa, né. Então a estatal de saneamento de Minas Gerais saiu dos R$ 20 no início do ano para os 33 já no meio desse ano, né, para a reta final agora. O que que nós temos? Para mim, eu vou resumir aqui a minha opinião, porque eu participei de uma privatização da Copel, né, eu peguei ali na veia a Copel pré e depois privatização, tá. Que acontece? Eu acredito que realmente a Copasa deve ser sim cedida aí, né, porque nós tivemos avanços, uma PEC que retira a obrigação de consultar, né, aí, por meio popular, no estado de Minas Gerais, uma Constituição Estadual de Minas Gerais e deve, né, avançar aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por quê? Porque o estado está devendo, tá, então e não querem federalizar, tá, eu acredito que eles vão usar desse meio. E, né, aqui nós tivemos um fator de mercado, Goldman Sachs atinge participação de 5% da Copasa. Então aqui é mais um fator para você que tem Copasa, ficar de olho nessa privatização. Por último, a pedido aqui de um inscrito do canal, vou falar um pouquinho sobre a Valide, uma das empresas aí brasileira que trabalha com tecnologia da informação, né, também com meio de pagamento, validador digital, né, certificado digital. Muita gente não sabe muito bem o que que a Valide faz. Aí entra aquela questão, né, um papel que chegou a subir bem nos últimos 5 anos, porém, de maio para cá caiu bastante. A questão aqui é que ela tem, para mim, uma parte da receita na Argentina, é bom o investidor ficar de olho nisso. A Valide, para mim, é uma daquelas empresas que no futuro, no presente já é necessária, mas estará cada vez mais, necessárias, né, uma vez que você tem um avanço digital muito forte e tem um palavrão, né, que o mercado não fala, o mercado brasileiro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que eu acho que no futuro grandes negócios ou médios negócios vão necessitar aí implementar e, mostrar também para o governo que tem isso, tá. Então, aqui a Valide eu acho que vai aumentar muito a sua receita nisso, né. Aqui vamos começar falando sobre o crescimento de proventos, você vê, né, que é uma escadinha recente, tá. Por quê? Você vê que há um avanço no lucro da empresa, uma recuperação na verdade, 2023, se eu me 22 ela deu um prejuízo, porém há uma certa recuperação tanto na receita, em crescimento, e depois também recuperação do lucro e crescimento, tá. E há um aumento no dividendo por ação pago, tá, tanto no dividendo yield, como também no dividendo distribuído ao acionista, né, ali participação do lucro. Aqui vamos para os indicadores fundamentalistas, por exemplo, eu coloquei aqui o que eu achei interessante, o carimbinho, PL de 6 vezes para uma empresa que é uma small cap de crescimento, para mim interessante, negocia a 0,81 vezes preço sobre receita. Só voltando aqui no PL, a média dela, né, do PL é de 10 vezes, então para o papel voltar a negociar na média, né, ali e crescendo o seu lucro, só em valorização, né, preço sobre, lucro, você teria aí uma valorização na casa entre, 30, 40% tirando dividendos, então é interessante isso daqui. Interessante preço sobre receita 0,81, uma vez, né, preço sobre valor de patrimônio, isso daqui você quase não vê nas small caps, tá, é importante falar. 10% de dividendo yield, claro, se o preço avança, o dividendo não vai acompanhar, porque ela não vai crescer tanto o dividendo por ação assim, como uma empresa de transmissão, um banco e tudo mais, uma seguradora. Já, né, aí 40% de distribuição do lucro aos acionistas, aqui também 4 vezes EV/EBITDA, também interessante, VPA, né, de 21, eu já falei sobre, né, aqui no preço sobre valor de patrimônio, ROI de 16%. A questão aqui é se manter, né, também esse ROI acima aí da inflação e da taxa básica de juros, ROIC de 13%, também interessante. Endividamento,
praticamente quase que negativo, né, 0,14, muito interessante isso daqui, porque em um momento de virada do mercado, né, economia em queda, você tem esse fator, né, quão alavancada a empresa está. E uma excelente liquidez corrente de 3,04 vezes, né, então ela paga ali, por exemplo, vou dar um exemplo, que ela paga ali R$ 1 de dívida que ela detém e ainda sobra R$ 2 para diluir a empresa, pagar os acionistas e tudo mais, se quisesse fechar a empresa. Então, para mim, muito bom, olhando esses dados fundamentalistas. A questão, né, é em relação a onde ela fatura, tá? Que parte da receita, 8% está na Argentina, outra parte está no Brasil. Boa parte da receita vem, né, aí do meio digital, pagamento, né, validador de pagamento, né, o Pay 28%, identificação 49%, então, mobile também 25%. Então você tem aqui uma empresa redondinha, paga dividendos, crescimento e, baixo endividamento, e que o mercado praticamente, deu um pé no freio aí, tá. Não é para mim a melhor oportunidade na bolsa, mas vou colocar no meu radar, quem sabe ela vem aqui para os 8, 17, a gente fica de olho para quem sabe entrar. Caso eu entre, eu coloque aqui também, trago para vocês, compartilho com vocês. Então, investidores, esse é o vídeo, não representando uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Eu vou encerrar por aqui para não ficar mais extenso. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente para mais vídeos